Todo o poder aos PhDs. O artigo do professor Francisco Antônio Doria, O Sepulcro dos Bacharéis, é uma apologia, corporativista e elitista, no pior sentido da palavra, do monopólio do saber pelas universidades. Toda manifestação cultural que venha de fora delas acaba sendo, para o autor, nada mais que beletrismo e, pior, a serviço da classe dominante. O professor Doria é um profissional do ensino superior, e seu panegírico do poder universitário poderia ser repelido como mera argumentação em causa própria. Mas há um motivo mais grave para rejeitá-lo, é que se baseia em falsidades. Quando alguém utiliza um órgão de imprensa para ali discursar pro domo sua, e ainda por cima apela a argumentos falsos, o que me ocorre é a sentença de Gota: certas pessoas não abdicam do erro porque devem ele a sua subsistência. O que o professor Doria diz é, em substância, o seguinte, resume tudo para não ser acusado de pensar frases soltas. Na história cultural brasileira, verificamos a existência de 3 tipos de intelectuais. Primeiro, os beletristas. Segundo, os intelectuais profissionais reunidos em grupos fora da universidade. Terceiro, os universitários. O beletrista é um diletante que vive de alguma sinecura oficial, copia as ideias de pensadores do primeiro mundo, é servil ou politicamente inofensivo, é brilhante sem originalidade, não é fértil, não faz escola, não deixa discípulos. Os do segundo grupo são esforçados, produtivos, e por isto mesmo acabaram todos se integrando na universidade. Os universitários, por fim, são pensadores de primeiro mundo, originais, criativos, independentes e críticos. O professor Doria sugere que os 3 tipos se sucedem historicamente. O beletrista domina desde 1827, fundação das faculdades de Direito, até mais ou menos 1940, durante todo esse período, a universidade nunca foi o espaço do pensamento original, servia apenas como interface entre a classe dominante e o aparelho do Estado. Mais ou menos a partir de 1940, surgem os grupos intelectuais profissionais isolados, por exemplo o Grupo de Tempo Brasileiro encabeçado por Eduardo Portela, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, etc. Por fim, o terceiro período é marcado por uma mudança qualitativa nas universidades brasileiras. Os universitários primeiro-mundizam-se, adquirem o dom da genialidade criativa, rompem a aliança com o Estado passando a opor de resistência crítica, enfim, absorvem o grupo intermediário dos profissionais independentes. Deste modo, restam em campo somente os 2 times, entre os quais é preciso optar, beletristas versus universitários. Os primeiros são servos dóceis do poder, lacaios a serviço da reação, que mantém o Brasil feudal, os segundos são a alavanca do progresso e das luzes. A opção do professor Doria é clara. Valerá a pena contestar semelhante besteirol? Vale, porque o esquematismo simplista do argumento lhe dá ares de verossimilhança. Vale, porque tudo o que vem de dentro das universidades, seja lá o que for, já vem aureolado do prestígio de primeiro mundo, que é a forma atual do Magister Dixit. Em primeiro lugar, o conceito de beletrista, como categoria incumbida de abranger todos os intelectuais típicos do Brasil de 1827 a 1840, é de uma idealidade fantasmal, não corresponde a nada. O professor Doria define-o por traços socioeconómicos, ideológicos e intelectuais. Mas, por mais que se esforce, não consegue juntar esses 3 tipos de características em nenhum personagem concreto. Seria por exemplo Machado de Assis um beletrista? Sociologicamente e economicamente sim, porque, nos termos em que o descreveria o professor Doria, ele vive de uma sinecura oficial, longe de preocupações intelectuais. Ideologicamente também, porque é um membro do establishment, alguém que não incomoda o poder. Esses 2 traços são notórios. Mas, quanto à sua produção intelectual, como fazê-la caber na categoria de brilhante sem originalidade? Talvez Oliveira Lima, então. Membro da classe dominante, pela origem social. Ideologicamente, monarquista na monarquia. Intelectualmente, sua produção é brilhante, mas não original. Parece um exemplo perfeito. Mas, droga! Oliveira Lima era um universitário, professor da Universidade Católica de Washington. Tentemos outro. Capistano de Abreu. Não serve, era filho de empregada e morreu pobre. Sua produção cultural, aliás, foi originalíssima, na opinião universitária atual. Outro ainda, Joaquim Nabuco. Aqui, quase acertamos. Rico, obteve uma sinecura, embaixada no GUA, e sua ocupação intelectual consistiu em repetir com brilho ideias de pensadores estrangeiros. Até aí, tudo bem. Mas como veríamos no chefe da campanha abolicionista um servo dócil da aristocracia agrária? Não, Joaquim Nabuco também não serve. João Ribeiro, talvez. Mas era pobre, e sua atividade intelectual o aproxima antes do tipo do escolar europeu que do diletante.
Graça Aranha. Tudo aqui parece se encaixar na definição: a posição social, a inofensividade política, a atividade literária brilhante sem originalidade. Mas aqui falta um outro traço essencial: o beletrista tipo, na definição do professor Doria, não faz escola. Graça Aranha, na verdade, não fez outra coisa. Vasculhei, enfim, a galeria toda dos intelectuais notáveis, e vi que, um a um, todos saltavam fora da bitola: Euclides da Cunha, por ser engenheiro militar; José Bonifácio, por ser universitário e geólogo; Lima Barreto, por ser um pobre diabo, e aliás jornalista de ofício; Rui, por ter discípulos até hoje, e assim por diante até o esgotamento. O último nome que me ocorreu conferir foi o de Clóvis Bevilacqua, que o professor Doria mencionava de passagem sem dizer se tratava ou não de um beletrista. Mas nem este o foi. Teve, como Rui, uma legião de discípulos no direito brasileiro. O professor Doria talvez queira continuar tentando. Da minha parte, desisto: onde encontro os traços socioeconómicos, faltam os ideológicos; onde acho estes, falha o perfil intelectual. Enfim, não logro enxergar na história brasileira um único beletrista, tal como o professor Doria o define, pelo menos entre os intelectuais típicos, de 1827 a 1940.